Olá, amigos e amigas do canal e do grupo O que é o Espiritismo? Estamos de volta com mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Eu desde já agradeço a você pelo interesse, pela participação, por curtir, por compartilhar e por se inscrever aqui no canal, entendendo a nossa proposta, que é de estudo profundo e contínuo do Espiritismo, sempre baseados nas obras fundamentais publicadas por Allan Kardec. Por isso, muito obrigado mais uma vez. Por aqui é Álvaro Capucci e nós continuamos com a nossa série de vídeos. Porém, no estudo de hoje, nós vamos dar um passo à frente nas nossas reflexões. Hoje nós vamos propor mais uma pergunta provocativa, como a gente faz de costume, como é de hábito aqui do nosso estudo. A partir de uma pergunta provocativa, nós vamos estimular o debate e vamos desenvolver as nossas reflexões, sempre orientados por trechos, citações das obras fundamentais do Espiritismo. Portanto, a pergunta de hoje, provocativa, que eu trago para a gente refletir, é a seguinte: qual é a metodologia espírita? Veja bem, ao longo dos outros vídeos que a gente fez aqui, dos outros estudos que você acompanhou ou pode acompanhar aqui no nosso canal, eu acho que fica bem claro que a doutrina espírita, por se apresentar como uma área do conhecimento humano, ela não abre mão de caminhar com critério, com rigor, com procedimentos racionais, lógicos, consistentes na sua argumentação, com o objetivo de formar um saber coerente, bem fundamentado, bem embasado, porque tem um compromisso com a informação e com o conhecimento que se está transmitindo. Portanto, é óbvio que o Espiritismo tem uma metodologia espírita própria, específica, que foi elaborada por Allan Kardec em contribuição e parceria com os espíritos superiores responsáveis pela codificação. Mas o papel de Allan Kardec, é importante que se diga nesse aspecto especificamente, foi fundamental e determinante, porque era ele a pessoa encarnada responsável para poder encaminhar esses conhecimentos, para poder executar a codificação espírita aqui no mundo encarnado, correto? Portanto, de fato, o Espiritismo possui uma metodologia específica, possui procedimentos específicos de trabalho, de execução, para lidar com a realidade espiritual, com os fenômenos espirituais, para estudar essas questões de uma forma consistente, rigorosa, muito bem elaborada, cuidadosa e segura, por conta da responsabilidade que se tem nessa questão. Portanto, de fato, há uma metodologia espírita. Mas qual é a metodologia espírita? Ela existe? Como ela funciona? Como Kardec procedeu? Como ela foi construída? Nós vamos tentar ter uma visão geral sobre essa questão aqui. Trazer uma visão geral sempre com o interesse de provocar para todos nós a vontade de pesquisar isso mais a fundo, de procurar saber nas fontes que nós sugerimos e outras fontes que existem, na leitura completa das obras fundamentais do Espiritismo. Como nós fazemos de costume, eu vou trazer aqui uma citação de uma obra fundamental do Espiritismo. No caso específico, hoje a gente vai estudar um trecho da Gênese, do capítulo 1, o caráter da revelação espírita, no item 14. Esse capítulo da Gênese é um dos textos que eu considero dos mais primorosos de toda a doutrina espírita. Nenhum espírita pode pensar em não ler e estudar esse texto diversas vezes, reiteradas vezes. É um texto que, como seu título já diz, ele traz qual é o caráter da revelação espírita, ou seja, qual é o motivo do Espiritismo existir, por que ele existe, qual é a razão da existência da doutrina. Por isso, organize aí o seu estudo e não deixe de ler esse texto. Esse texto ele é o primeiro capítulo de A Gênese, mas Kardec, tamanha importância do texto, publicou ele em separado, num opúsculo, numa separata, para poder distribuir e divulgar por tamanha importância do que está escrito ali. Correto? Mas vamos lá na nossa citação do estudo de hoje. Diz lá Kardec, nesse trecho: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele, o Espiritismo, os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege.
Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. O próprio esse próprio trecho, ele já denota a importância do que está escrito aí no texto completo. Mas para nossa reflexão inicial aqui, na pergunta que nós fizemos, qual é a metodologia espírita, não é? Eu acho que ele pode nos ajudar muito no encaminhamento das nossas reflexões. Vamos por parte, como a gente gosta de fazer. Como meio de elaboração, ou seja, como forma de elaborar o espiritismo, de construir o espiritismo, de codificar a doutrina, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Então Kardec já posiciona aí a doutrina espírita no campo das ciências. Porque, como meio de construir o espiritismo, de fazer o espiritismo, foi usado aquilo que todas as ciências positivas usam, ou usavam na época de Kardec, que é o método experimental. O método experimental é o método padrão das ciências, de uma forma geral. É o método que as ciências utilizam para buscar o conhecimento, para construir o conhecimento. Mas não para construir o conhecimento de uma forma qualquer. Para construí-lo de uma forma segura, consistente, que tenha credibilidade e uso prático para a vida das pessoas, para a sociedade em geral. Ok? E ele continua com a reflexão. Fatos novos se apresentam. É como se ele estivesse pensando o trabalho do espiritismo. Fatos novos se apresentam. Que fatos são esses? Fenômenos espirituais, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. É uma outra questão importante, que muita gente aí se confunde. Os fatos novos, os fenômenos espirituais que o espiritismo aborda, eles não podem ser explicados pelas leis conhecidas, pelas leis da física, pelas leis materiais, da ciência material, da ciência ordinária do mundo. Não pode, não dá. Porque é um outro sistema, é um outro mundo, é uma outra realidade. Então, por isso, precisa ser abordado com um outro critério. Ele, o espiritismo, os observa. Atenção para isso. Isso aqui é a descrição do modus operandi, da forma como o método experimental se aplica, no caso aqui da realidade espiritual. Ele os observa. Então, o fenômeno espiritual aparece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observá-lo. Esse é o princípio básico do método experimental. Eu observo o que está acontecendo. Eu olho para o fenômeno, eu observo, eu o acompanho, eu vejo como ele acontece e o que está acontecendo. Eu comparo. Eu preciso comparar um fenômeno espiritual que acontece aqui na minha casa com um fenômeno espiritual com características semelhantes que acontece na casa do vizinho, que acontece na outra cidade, no outro país. Eu tenho que fazer isso. Isso é o básico do método experimental. Depois que eu observei, que eu comparei, eu preciso analisar. Ora, como é que esse fenômeno acontece? Quais são suas causas? Quais são as suas consequências? Quais são as condições para que o fenômeno aconteça? É de dia? É de noite? Tem que ter uma pessoa presente? Essa pessoa é do sexo masculino, é do sexo feminino? Tem que estar num local específico? Ou pode ser qualquer lugar? Local aberto, local fechado? Entende? Eu preciso fazer essa análise. Ele acontece com muita gente, com pouca gente? Olho fechado, olho aberto? Sei lá. Entende? Eu preciso esquadrinhar a realidade do fenômeno espiritual para eu poder ter uma visão, uma percepção o mais correta possível dele. Ok? E olha só, eu observo, eu comparo, eu analiso e, remontando dos efeitos às causas, ou seja, o fenômeno espiritual, muito simplesmente, nós conseguimos chegar até ele através dos efeitos que ele provoca, dos seus efeitos. Por quê? Porque ele é, em síntese, invisível. Eu não vejo o espírito. Ordinariamente, normalmente, nós não enxergamos os espíritos, a população, a maioria, não vê. Eu só tomo pé da realidade espiritual, eu só encontro os espíritos, eu só percebo os espíritos, em geral, pelos efeitos que eles causam. E no tempo de Kardec, até hoje, quais são os efeitos? Efeitos físicos, que é o quê? Movimento de objetos, batidas, sons, ruídos, fenômenos físicos.
ou fenômenos inteligentes, que são o quê? É a escrita, a psicografia, ou a fala, a psicofonia, ou fenômeno de voz direta, que é a voz que aparece no ambiente, sem nenhum veículo vocal que faça isso, físico, corporal, sem o uso da garganta, sem o uso das cordas vocais. Então é isso. Esses efeitos me sugerem que por trás deles há uma inteligência, há uma vontade que executa isso, que comanda isso. E se há uma inteligência, mesmo que invisível, é sinal de que há uma pessoa, de que há um ser, e que eles mesmos, Kardec vai dizer em outros textos, se denominaram espíritos. Esses são os efeitos. Por esses efeitos físicos e inteligentes, eu consigo remontar, eu consigo chegar às causas inteligentes, chamadas espíritos. E remontando as causas, dos efeitos às causas, chega a lei que os rege. Aí é o pulo do gato. Veja bem, isso é ciência espírita. Eu aplico o método experimental, eu observo, eu comparo, eu analiso e eu, remontando dos efeitos às causas, ou seja, a partir da observação dos efeitos eu consigo deduzir as causas, eu chego a uma lei, a um princípio geral que rege esse fenômeno, que explica o funcionamento desse fenômeno, como ele acontece. Esse é o tesouro de toda a ciência. É encontrar, construir, elaborar, sugerir leis que explicam o funcionamento das coisas, o funcionamento dos fenômenos. Esse é o objetivo, assim, o troféu da ciência. Basicamente aí. É isso aí. Agora, daí para frente, é o diferencial da doutrina espírita, da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita. Aí é o diferencial. Porque a ciência normal, ela para aí. Até onde ela consegue construir leis que explicam os fenômenos, que explicam a realidade. Beleza. O espiritismo vai além. E está aí depois desse ponto e vírgula. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Esse é o fino trato da doutrina espírita. Aí está a sofisticação da doutrina espírita e a inovação. É a vanguarda do espiritismo. O espiritismo não faz só ciência espírita. Da ciência espírita nasce a filosofia espírita, que é a dedução, a reflexão das consequências daqueles fenômenos que estão sendo observados e pesquisados. Nasce a filosofia espírita, nasce a doutrina espírita de consequências filosóficas e morais. É aí que está, deduzindo as consequências e a busca das aplicações úteis do saber que está surgindo com a ciência espírita. É aí que nasce a filosofia, a ética espírita, os princípios e a moral espírita, porque a doutrina espírita nos lembra bem Herculano Pires, é uma filosofia prática, é uma filosofia de vida prática. Então não faz sentido algum o espiritismo parar na ciência espírita, ele parar, estagnar nas pesquisas espíritas. Concorda? Correto? A ciência espírita, ela denota, ela pressupõe o depois, o pós, que é o quê? Deduzir-lhes as consequências e buscar as aplicações úteis na vida. Correto? Isso é importante, também a gente não pode perder de vista, ok? Continua lá. A ciência espírita não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Isso é um dado importante. Kardec não pressupôs nada. O saber foi sendo observado, comparado, analisado e, dos efeitos às causas, chegou-se às leis. Kardec não chegou com a resposta pronta para o fenômeno espiritual. Isso é importante. Isso é um dado importante e de credibilidade para o espiritismo. As respostas não foram dadas prontas, elas surgiram do fenômeno, do estudo. Isso é interessante, não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos. Então, quando Kardec foi pesquisar o fenômeno, ele não disse de cara, inicialmente, não apresentou hipótese. Isso é espírito, isso é alma. Nananina, não. Nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Isso é importante, minha gente. Isso é fundamental. Isso é a base da isenção da doutrina espírita, da pesquisa científica espírita, é a base da sua isenção. Partiu para se observar os fenômenos com a mente aberta,
com critério, com método, mas com a compreensão aberta para o que os fenômenos, através dos seus efeitos, iriam trazer de conhecimento, de saber. É deixar o fenômeno espiritual, a realidade espiritual falar por si mesma, por si própria. E a partir de uma abordagem criteriosa, lógica, rigorosa, sistematizar esse saber. É daí que vem a ideia codificação. Codificar esse saber. É essa que está a questão, é aí que está o X da questão. Que a gente precisa prestar atenção com muito cuidado, com muita cautela. Continua lá o texto. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Esse é o fechamento importante do estudo de hoje. A doutrina espírita concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência foi evidente, foi factual, da observação dos fatos. É aquilo que ele falou, dos efeitos nós podemos remontar às causas. Dos efeitos nós evidenciamos, nós deduzimos que haviam inteligências e espíritos, vontades livres por trás daquela realidade, daquele fenômeno. Da mesma forma com todos os princípios da doutrina espírita. Todos os princípios espíritas são baseados, observados em evidência na observação dos fatos espirituais, dos fenômenos espirituais, que têm a sua peculiaridade, a sua especificidade de ocorrência na realidade do mundo. É importante que a gente tenha também isso em mente. Os fenômenos espirituais, como nós falamos lá no início, eles são fatos novos, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, pela ciência conhecida, pela ciência material, porque a realidade espiritual, ela se realiza, ela acontece de uma forma diferente do mundo material, das leis do mundo material que a gente está acostumado. Portanto, precisa ser olhado, observado, abordado, compreendido de uma maneira diferente. E essa maneira diferente que o Espiritismo se propõe como ciência para construir esse saber. Ok? É importante a gente ter isso em mente. Então está aí a primeiro estímulo de construção de resposta para aquela pergunta que a gente fez inicialmente. Não é? Qual é? Qual é a metodologia espírita? Continuamos com essa pergunta. E aí? Qual é a metodologia espírita de estudo da realidade espiritual? É importante pensar sobre isso, né? Nosso estudo é assim. A gente vai provocando, a gente vai refletindo, a gente vai analisando, estudando em conjunto e vamos tentar encontrar uma resposta dentro da própria doutrina espírita. Deixar que a doutrina espírita fale por si mesma. Porque tem muita gente aí querendo falar em nome do espiritismo. E isso não é muito bom, não. O espiritismo, ele fala por si próprio. A doutrina tem as respostas. Ela tem o que dizer. Então vamos deixar ela falar e a gente estuda, absorve, reflete, medita e tenta partir da teoria para a prática. Ok? É isso que a gente faz. Agora vamos partir para uma outra reflexão importante, numa outra passagem também das obras fundamentais do Espiritismo.